Boa tarde. Enquanto eu tô esperando o pessoal chegar, vou mostrando pra vocês as minhas fofurices. Ó, bonequinho alfineteiro, minha elefantinha, minha tildinha Toy. E aí, Simone? Boa tarde, lindona. A Sofia já implica com esse filtro que eu gosto de usar de coraçãozinho, porque ela é chata. Eu adoro ele. Boa tarde, meninas e meninos. Marinho. Então, deixa eu ajeitar minha cadeira aqui porque ela tá meio esquisita. Virar, pera, tô fazendo pro lado errado. Pera. Aí. Tudo bem, meninas? Boa tarde, vocês estão me ouvindo direitinho? A live de hoje, a mini live de hoje vai ser respondendo as perguntas que me enviaram ontem. Eu deixei aqui no meu stories uma enquete, deixando para vocês me fazerem perguntas, mandarem alguma dúvida que vocês tenham a respeito das bonecas de pano. Tá? Ontem ainda eu respondi algumas, mas eu resolvi, como tinha um tanto de perguntas lá, fazer hoje essa mini live respondendo a essas perguntas. E se você que estiver assistindo, eis a hora. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta para me mandar, pode mandar aqui nos comentários também, tá bom? Que eu vou respondendo. Eu vou responder as que me mandaram ontem. Boa tarde, lindona. Vou responder as que me mandaram ontem, as que eu não respondi ainda, né? Porque tem algumas que eu respondi no Stories. E hoje eu vou responder o restante. Então, como eu disse, se você tiver aí alguma outra dúvida, pode mandar aqui nos comentários que depois eu dou uma olhadinha e te respondo. Tá bom? Então, vamos lá. Eu anotei, tem 9 a 10 perguntas aqui pra eu responder. Vou começar e aí, como eu disse, se vocês tiverem alguma outra dúvida, podem deixar aí. Primeira pergunta que me fizeram é se existe pincel. Eu anotei tudo ali porque eu acabo esquecendo. Se existe pincel adequado para usar no tecido. Tem sim. Geralmente os pincéis mais usados para pintura no tecido são pincéis com cerdas mais duras, né, mais rígidas, feitas com fio sintético, fio de nylon, enfim. Mas tá uma barulheira aqui na obra. Mas também tem os pincéis com pelos naturais, tá bom? A questão de o pincel é certo, o pincel é errado, é meio relativo. Por quê? Você pode se acostumar mais com um tecido com as cerdas mais macias do que um com as cerdas mais duras. Eu trabalhei com EVA durante 6 anos e eu usava muito pincéis de cerdas macias. Então, quando eu vim para o tecido, eu tive uma certa dificuldade para me adaptar com alguns tecidos de cerdas duras. Ainda uso alguns de cerdas mais moles, né, mais macias. Então, mas o mais adequado realmente é o de cerda dura. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui, que aqui na minha mesa tem alguns. Deixa eu achar. Pera aí. Meu pincel tá virado de cabeça para baixo, gente. Não fui eu que coloquei, isso é fato. Ó, esse aqui é o pituá. Ele tem cerdas bem secas, ó, bem durinha. Então, assim, na verdade, o que na minha cabeça passa é o quê? São os tipos de pincéis, não a questão da cerda. Tem o pincel chato, tem o pincel língua de gato, ó, pincel chato, tem essa cerdinha reta. O pincel, cadê? Língua de gato. Língua de gato, ele já tem a ponta um pouco mais arredondada, eu não tô achando o meu aqui. Aqui. Ó, língua de gato, ele tem essa pontinha mais arredondada. Deixa eu ver, tem o liner, né, que são esses bem fininhos que a gente usa para fazer cílio, para fazer contornos mais delicados, tá?
Tem também o chanfrado, que é esse que tem a ponta. Ei, Jussara! Boa tarde, lindona! Ó, que aí você usa para fazer sombreados, né? Só usando essa pontinha dele, ó. Andréia, boa tarde, lindona! Deixa eu ver, pituá. Ah, e tem o redondo também. Ó, esse aqui, ele é redondo, certo? Então, tem, assim, várias referências e vários tamanhos, né? Então, boa tarde, Eva. Boa tarde, querida. Ó, as referências e aqui o tamanho, né? Então, quanto maior esse númerozinho depois do tracinho, maior vai ser a ponta, né, do pincel. Ó, para vocês terem uma ideia. Tem outros ali, mas ó, esse daqui é o 0, esse daqui é o 2, esse daqui é o 6. Então, tem pincel que vai até o 14, 16, né? Então, depende muito do que você vai pintar. Se você pintar pano de prato, você pode pintar fralda, você pode pintar rosto de boneca. Então, tem, né? No meu conceito, é o que você mais se adapta, se adequar a ele, né? Que não é... Tem, como eu disse, esse critério de pintar tecidos serem os de cerdas mais duras, mas eu, particularmente, não uso muito. Só em alguns casos, porque... em que o de cerda macia me atrapalha, né? Então, fica aí, é mais para essa questão de adaptação, ok? Deixa eu ver aqui a segunda pergunta. Posso usar pó mágico para pintar o rosto da boneca de pano? Pintar, assim, não sei. Eu uso muito para fazer o blush, né? Fazer o rosadinho das bochechas, testa, nariz e outras partes da boneca, eu uso bastante. Eu deixei de usar o blush comum, porque muita gente tem medo, né, de usar a tinta. E realmente, se você manchar com a tinta, é quase que um caso perdido, a tinta de tecido no tecido, né? Então, o ideal é você, se você tem receio de usar, se você não tem muito costume com a tinta, procura usar o blush. Ei, querida, boa tarde, tudo bem? Ou o pozinho mágico. Eu comprei alguns. Quando eu fui na Mega Artesanal agora em 2019, eu conheci, né, o Emerson Nogueira pessoalmente, fiquei encantada com os produtos que ele vende, que são feitos geralmente para quem trabalha com biscuit. E eu falei com ele, né, que eu queria testar e nas minhas bonecas de pano, e fica ótimo. E a pigmentação dele é excelente, fixa bem mais na boneca do que um blush de maquiagem comum, tá bom? Então, essa foi a pergunta 2. Agora a pergunta 3. Aquelas pedrinhas que colocam em sachê, eu posso colocar dentro da boneca? Então, essas pedrinhas, ou tem gente que usa sagu também, é sagu? Acho que é sagu que fala. Geralmente elas são aromatizadas com essências, e as essências geralmente contêm óleo, tá? Então, é muito arriscado você usar alguma coisa com óleo em tecido, porque você corre um sério risco de manchar, tá bom? Então, Aline, eu vou fazer uma bonequinha, sei lá, que vai ficar decorando ali o quarto, ou decorando o banheiro, ou enfim. Aí você coloca o sachêzinho, pode colocar o sachêzinho dentro dela, envolto em alguma outra coisa, e depois colocar o enchimento em volta para que aquelas pedrinhas ou aquele sagu com a essência não entre em contato direto com o tecido externo, né, do corpo, da roupa da boneca. Tá bom, gente? Ei, Sami, bem-vinda. Josi. Tá bom? Então, assim, dá para usar? Dá, desde que essas pedrinhas com a essência não entrem em contato direto com o tecido externo e a roupa da boneca em si, tá bom? E se for uma boneca para brincar, não tem muito sentido, porque a criança tem que ser uma coisa macia para a criança abraçar, né? Então, as pedrinhas ali dentro podem, além de trazer um peso a mais, criar um certo desconforto quando a criança estiver abraçadinha com as pedrinhas, tá bom? Então, essa foi a pergunta 3. Eu vou para a pergunta 4 agora. Maria Graça, bem-vinda. Boa tarde. Ó, a pergunta 4 o tecido tem que lavar antes de usar para fazer uma boneca?
Você é uma fofa. Obrigada, amor. Então, lavar não como é que eu vou dizer? Não é a palavra adequada. O ideal é a gente molhar, né? O tecido de algodão, os tecidos de fibras naturais, eles tendem a encolher. Alguns mais, outros menos. Tem algumas fábricas que já disponibilizam os tecidos para venda, já ele com uma certa pré-lavagem, né? Então, ele já vem meio que encolhido, que já tem que encolher, e alguns também soltam tinta, tá, gente? Boa tarde, Célia, bem-vinda. Então, o que acontece? O ideal, tem tecido que não precisa, ele não vai encolher e tudo mais, mas o que eu faço? Eu vou até gravar um vídeo para mostrar detalhadamente como fazer esse processo, tá? Então, você não pode torcer o seu tecido, você não pode bater ele na máquina de lavar. Por quê? Porque você vai bagunçar ali todas as cerdas dele. Então, você tem sim que molhar, assim, não é obrigatório, mas você corre o risco de fazer uma boneca e fazer uma roupinha, e aí aquela roupinha vira encolher, e aí fica mais difícil para colocar na boneca depois, né? Mas tem tecidos que realmente não precisam. Então, o ideal seria você molhar todos eles. Como eu já disse, eu vou gravar um vídeo para postar no meu canal no YouTube, ensinando, né, em mais detalhes como fazer todo esse processo para molhar o tecido sem danificá-lo, tá bom? Então, essa foi a pergunta 4. Agora eu vou para a pergunta 5. Precisa guardar em sacola as bonecas de enfeite? Como lavar? Então, eu até falei ontem, respondi ontem em um dos comentários, uma das respostas, né, que eu dei na enquete sobre as dúvidas. Boa tarde, Fabi. Que as bonecas, elas podem sim ser lavadas. Algumas com lavagem a seco, outras, o ideal assim é você lavar à mão, né, com sabão neutro, botar para secar a sombra, aquela coisa toda. Tem bonecas como as tildinhas Toy, né, que elas têm cabelinho e rostinho totalmente pintado, você pode lavar na máquina, né, as da minha filha eu jogo na máquina, mas assim, você coloca dentro de uma fronha, pega aqueles elásticos de cabelo mesmo, dá uma voltinha ali, prende bem, né, a abertura da fronha e coloca para lavar no modo delicado. Depois você vai também colocar a sombra para secar, né? E aí você pode estar sempre virando a boneca. Eu tenho aquele varal de pé, aquele de metal. Então eu coloco em cima dele, depois viro e só volto de volta pro quarto quando eu tenho, quando eu sei que ele tá totalmente seco, tá bom? Então, essa foi a resposta da pergunta 5. Se vocês tiverem alguma dúvida, meninas, aí podem ir mandando que eu vou responder depois aqui, tá bom? Outra pergunta, pergunta 6. Qual o melhor tecido para confeccionar bonecas? É uma outra coisa que eu falei um pouco ontem também. Os tecidos indicados para bonecas de pano são os tecidos... Eu tento tirar o óculos por causa do reflexo que dá da janela ali, mas é difícil. Os tecidos mais indicados para fazer boneca de pano são os tecidos 100% algodão, tá? Tem boneca que você vai usar uma malha, um cotton, ele tem algodão também, mas ele também tem elastano. Voltando ao assunto lá do encolhimento, tá, gente? Que eu tinha falado antes de lavar e que o tecido encolhe, a malha também encolhe, tá? Só pra reforçar aqui. Então, assim, tem a tricoline 100% algodão, tem o percal também, tem que ser 100% algodão. A questão do percal é a quantidade de fios, né, na fabricação dele. O que acontece? Quanto mais fios, mais juntas são as fibras, né, do tecido. Quanto menos fios, elas vão ser mais abertas. E quanto mais aberta, mais o tecido vai encolher, tá? Então, assim, a questão de você usar, por exemplo, eu sempre indico, né, um percal. Ei, Tati, ponto do sonho, bem-vindas, meninas. Chegou agora, depois vai ficar salvo aqui, tá, amor? Lá no meu IGTV. O que eu tava falando? Esqueci, perdi o fio da meada aqui. Então, eu sempre recomendo o percal 230 fios.
Estão ficando sim, Tati, estão no meu IGTV, tá? Aqui no Instagram. E eu tô colocando também lá no meu canal no YouTube. Então, 230 fios, ele tem uma quantidade de fios boa, bem fechadinho, tá? O percal. E já usei o 180, mas o 180 principalmente, ele tem que ser molhado, tá? Ele precisa, porque ele tem alguns tecidos que vêm bem engomados, mas assim, o que eu recomendo é 200 a 230 fios, pelo menos 230, tá? Dá para usar o de 180, dá para usar o de 200, mas para mim o melhor é o 230, ok? Tem o algodão cru, ok? O algodão cru lavado. Eu não gosto muito do algodão cru porque eu acho ele muito áspero, ele tem um aspecto muito rústico. E eu acho lindas as bonecas country, né, com esse estilo todo, mas as que eu faço, eu prefiro usar percal e tricoline, tá bom? O algodão cru lavado, ele já é mais macio, vamos dizer assim, tem um toque mais suave. Ele é grossinho, mas ele tem uma textura parecida com a tricoline, é um tecido que tem um toque mais suave. Mas ele é um pouquinho mais difícil de achar e às vezes você vai nas lojas e as pessoas não sabem o que é um algodão cru lavado. Então, tricoline e percal são muito mais fáceis de achar, tá bom? E tem também a malha de algodão, tá? Que você pode usar a malha de algodão para algumas bonecas. E em alguns casos dá para usar o cotton também, o cotton 10%, ok? Então, tecido para usar nas bonecas tem essas opções, aí você usa o que você encontrar mais fácil aí onde você mora, tá bom? Essa foi a pergunta 6. Agora, pergunta 7. Eu não entendi muito bem, mas vamos lá. Como usar bonecas na decoração sem ser só colocando em nichos ou sobre móveis? Então, meninas, vai depender do para que você quer, onde você quer usar. É igual o pessoal tava fazendo muito há um tempo atrás, as bonecas para banheiro, aquela de segurar rolo de papel higiênico. Na minha casa, eu jamais usaria. Meu marido e minha filha, quando eles usam a pia do banheiro, eles molham quase até o teto. Então, eu nunca nessa vida ia deixar a boneca lá para molhar, mofar e estragar, né? Então, assim, depende muito. Eu tenho uma boneca aqui que tá no meu chão, que ela tá de peso de porta. Vou mostrar pra vocês aqui, pra quem ainda não viu. Ó. Essa aqui, essa lindeza aqui, foi a primeira boneca de pano que eu fiz e ela agora é meu peso de porta. Mas ela tá ali como peso de porta também, porque ela tem realmente peso dentro dela. Ela tem a base dela, né, feita em formato de caixa de leite. Oi, ela começou fit, olha que foi o meu... Lanche da tarde? É, né? Muito fit você. E comeu pão antes? não. Ah, que de manhã ela comeu. O mamão foi só pra tapear. Então, assim, depende muito do pra que você vai usar. As bonecas que eu faço, eu gosto de fazer, tem boneca decorativa e tem boneca pra brincar. Eu prefiro muito fazer boneca pra brincar. Eu tenho desmoronamento por bonecas pra brincar. Então, elas vão ser feitas pensando na função de brincar. Você tem bonequinhas, ó, que elas podem ficar de enfeite. A elefantinha, por exemplo, ela pode ser usada pra brincar. Então, depende muito, amor. Quem me fez a pergunta aí, do pra que você quer usar. Eu não indico bonecas de pano, por exemplo, em cozinha, a não ser que seja aqueles puxa-saco, que tem só a cabecinha de boneca de pano, ou só uma parte daqui pra cima, que aí fica mais fácil de lavar. Não é o ideal você ficar lavando muito, até porque tem boneca que não vai ficar tão legal depois que for lavada, se tiver um cabelo de lã, então você tem que tomar certos cuidados, tá bom? Agora, a pergunta 7... Não, 7 não, 7 foi essa. A pergunta 8 foi a pergunta da Tati até, né, Tati? Sobre as lojas para comprar tecido. Então, o ideal para você seria o quê? Encontrar lojas físicas, né? Lojas que vendam, que tem aí perto de onde você mora. Por quê? Porque você evitaria pagar frete. Porém, né, em alguns casos, sai mais barato você comprar pela internet, mesmo pagando frete, do que comprar perto de onde você mora. Tá? Então, assim,
Você tem que saber ter ideia do preço, de quanto custa perto de você e de quanto custa pela internet, se o frete vai ficar alto, se vai compensar, que aí você vai ratear ali aquele preço, aquele valor do frete, né, por todos os tecidos que você comprou, né? Então, assim, tem muita coisa que eu compro pela internet. Tecido, geralmente eu compro por aqui, né? Malha, tem um lugar aqui que vende malha, eu descobri recentemente, malha super barato. Eu compro tecido aqui fisicamente, né, nas lojas próximas. A Selga, o Armarinho Campo Grande, o Empório do Tecido, né, tem o Armarinho Primavera aqui perto, tem algumas malharias, enfim. Mas pela internet, o primeiro que eu vou indicar, é que eu estou procurando por aqui para as máscaras, já achei algumas estampas legais por um preço bom. A dificuldade é as malhas para o corpo da boneca. Então, Tati, as malhas, o que acontece? Não é toda loja que vende malha, não. Que eu conheço, que eu já comprei, que eu indico, é a loja Dandaze for Crafters. Crafters, é da Débora Dandaze. Eu vou até ver se eu não sei se eu... Acho que eu não consigo... Como eu não sei direito mexer ainda aqui, eu queria marcá-la aqui, senão depois eu coloco na publicação. Na publicação que eu fizer aqui no IGTV, quando eu compartilhar essa live no IGTV, eu marco a Débora, tá? Que aí você pode entrar em contato com ela. Ela é de São Paulo, tá? Eu olhei, acho que se não me engano foi ontem, o Instagram dela. Você deu Então, no Instagram dela parece que estava com promoção das malhas, tá? Que ela vende a malha cardada e a malha suedine. A que eu uso mais é a cardada. Isso, Semana da Malha Cardada, isso mesmo, Eva. Eu vi ontem no Insta dela, ela tá com promoção das malhas, tá? As lojas que eu compro pela internet, geralmente eu compro tecido plano, né? Que são as Tricolines, o Percal. E eu vou indicar a que eu adquiro sempre, que eu confio na qualidade dos tecidos, que eu sei que tem o preço excelente, né? Algumas que eu vou falar aqui eu ainda não comprei, eu só conheço porque tive indicação de amigas que trabalhavam com tecido logo que eu comecei, tá? Que eu conheço e que eu super indico é a Marantex, tá? A Marantex tem preços incríveis para Tricoline, eles têm alguns tons de percal, né? E com alguns 150, 200, 180 fios. Eles têm soft, eles têm tule, eles têm feltro, eles têm, eu acho que voal, eles têm muita coisa, muita coisa. Aquela flanela para fazer coeiro de neném. Eu tava até olhando hoje um tecido flanelado para fazer uma calça para Sofia. Então eles têm muita opção, não é só Tricoline, tá bom? Eu vou ver se eu vou marcar aqui também na publicação a Marantex, ok? Tem a loja Ponto X, tem a Avimor, tem um monte de loja online. O ideal é o quê? É você entrar e fazer uma comparação, né? De preços, de frete, porque às vezes o frete vai mudar de acordo com o local onde é a loja. Se a loja de São Paulo mandar aqui para o Espírito Santo, o frete vai ficar em conta. Mas se a loja que eu for comprar for de lá de Santa Catarina, por exemplo, a distância é bem maior e o frete com certeza vai aumentar. Então você tem que ter ideia que quanto custa para você aí, quanto custa nas outras lojas que você olhou e quanto fica o frete desses lugares todos, tá bom? Aí qualquer coisa, Tati, você me lembra depois que eu dou uma pesquisada em outras para você, mas dá uma olhadinha no site da Marantex. Para malha, eles não vendem, eles não têm não. Mas a Tricoline tem um monte de opção lá. Tem Tricoline 100% algodão, tem Tricoline com poliéster e algodão, tem Tricoline com algodão e elastano, enfim, tá bom? Então, a última pergunta. Dá para lavar as bonecas à máquina? Isso foi uma outra coisa que eu comentei ontem, tá? Desde que você tenha muito cuidado, né? Considerando aquilo que eu falei de você colocar a boneca dentro de uma fronha
prender bem ali a extremidade, fechar bem ali com aquele elásticozinho de cabelo e colocar para lavar em modo delicado. Quando eu vou lavar os bichos de pelúcia da Sofia, eu enfio todos eles na máquina de lavar, inclusive as tildinhas toy dela. Só que aí eu coloco, né, dentro da fronha. Uma boneca com cabelo de lã, eu indicaria que você prendesse o cabelo da boneca, né, e também colocasse dentro de uma fronha. De cabelo, assim, porque vai depender muito de quê, gente? De como foi preso esse cabelo na boneca. Se o cabelo foi costurado, muito bem costurado, ele não vai sair fácil. Se o cabelo for pintado, como o das Tildas Toy, não tem problema nenhum. Se o cabelo for de lã e for um cabelo que foi colado, dependendo do material, da cola que foi usado para colar, ele pode soltar. Então, assim, o ideal é lavar a mão, tá? Você pega uma, sei lá, aquelas escovinhas bem macia. Eu tinha uma que ela era uma moleza só, para dar uma lavadinha em alguma parte que esteja sujinha, tá? Tenha certeza que secou assim absolutamente, para você poder voltar com ela pro quarto da criança, para não correr o risco de ficar alguma umidade ali, dar mofo e tudo mais, tá bom? Então, assim, dá pra lavar? Dá. Só tem que tomar bastante cuidado e orar para que a boneca que você vá lavar tenha sido muito bem costurada, muito bem presa. Não coloca a boneca decorativa para lavar a máquina, tá, gente? Porque eu já vi muito vídeo no YouTube, inclusive de artesãs assim mais conhecidas, que o pessoal usa muita cola de contato. Cola de contato não, minto, cola quente. A cola quente cola bem? Cola. Vai soltar? Não sei. Então, assim, se você comprou uma boneca e quer saber se ela pode ser lavada, pergunta para quem fez a boneca para você, tá? Porque essa pessoa vai poder te dizer melhor se aquele tipo de boneca pode ser lavado assim, se ela tem que ser lavada a seco, se ela pode ser lavada à mão, se ela pode ser lavada, enfim. Eu tenho uma estufa aqui e aqui não tem o que não sei. Que bom, Tati, que bom. Aqui eu costumo deixar em cima do varal, como eu falei, deixo lá até secar. E como venta bastante aqui onde eu moro, tem... Isso é uma comédia, Tati. É uma estufa natural, porque aqui tem hora que é estufa natural também, um calor que só a graça. Tá? Então, pergunte para quem você fez. E você que faz boneca, procura sempre prender muito bem. Cabelo muito bem, braço muito bem, perna. Teve um bichinho que eu fiz, um bichinho de pano. Foi uma ovelhinha, eu acho. Eu fiz exatamente como a pessoa me ensinou. Então eu colei a cabeça no corpo com cola quente. O que aconteceu? A mãe da criança botou na máquina. O que aconteceu? O bonequinho foi degolado. A cabeça separou do corpo porque foi usado cola quente. Eu fiz como me indicaram, mas descobri, né, com isso que não era o correto. Então a gente aprende às vezes assim, né, no tapa, só que a gente passa meio que vergonha. Eu não gosto dessas coisas não. Então procura ter certeza que está tudo muito bem preso. Se você está vendendo uma boneca decorativa, avisa para o seu cliente, fala, olha, isso é uma boneca decorativa, você não pode colocar essa boneca na máquina. Essa boneca tem a roupa fixa no corpo, não dá para você tirar para lavar, tá? Então você vai ter que lavar a mão. Você não pode esfregar com escova a lã do cabelo da boneca. Você pode de repente dar uma lavadinha à mão ali só para tirar a poeirinha, tá? Então você tem que orientar o seu cliente de acordo com o produto que ele comprou, porque é de tecido, vai pegar poeira, se for para brincar, a criança vai brincar, vai sujar. Se você comprou uma boneca decorativa e deu para a criança brincar, a boneca estragou, não é responsabilidade de quem te vendeu, tá? É uma outra coisa que você precisa deixar claro pro seu cliente também. Mas a primeira coisa que eu pergunto pro cliente quando ele vem me pedir um orçamento, eu quero a boneca tal. Eu falei, quer? É para brincar ou é para decorar? Porque essa boneca é decorativa, você não pode dar pra criança brincar. Porque se você der e estragar,
Não tenho responsabilidade nisso, porque a cliente já vai estar ciente, né, de que ela não deveria fazer. Se ela resolveu fazer, é porque ela estava disposta a estragar. Desde que você deixe ela ciente, consciente. Por quê? Porque senão vai parecer que você vendeu uma porcaria. Que você fez para ela e vendeu um produto que não tinha a qualidade que você dizia ter. Tá bom? Então é muito importante também isso. Você fazer com que o seu cliente tenha conhecimento dessas informações. Que ele precisa saber. Pode lavar? Pode a máquina? A roupa sai? Mesmo bonecas decorativas, a maioria, não são todas não. Tem algumas que eu faço com a roupinha removível, para poder a pessoa justamente tirar e ficar mais fácil para lavar. Tá bom, meninas? Tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Que as perguntas que eu anotei aqui do que me deixaram no Stories ontem, eu já respondi ontem, tô respondendo o restante hoje, foram 9 perguntas. E eu quero saber se vocês têm aí, se vocês ainda têm mais alguma pergunta para me fazer. Senão nós vamos encerrar a nossa mini live de hoje. Vou esperar aí uns minutinhos para ver se tem alguma pergunta. E mais uma vez, eu vou marcar na postagem ou no comentário quando eu publicar essa live no meu IGTV. Vou marcar a Dandaze, para quem não conhece, porque ela vende malha cardada e malha suedine para fazer bonecas. E eu vou marcar a Marantex, né, que é a empresa de tecidos que eu tenho parceria com eles, inclusive. Por isso que eu recomendo também, porque quem me conhece sabe, eu não indico nada que eu não use e que eu não tenha gostado, aprovado. Né? Eu conheci a Marantex na Mega Artesanal, comprei uns tecidos deles lá, fiquei apaixonada e quis mais, tá bom? Então, eu vou marcar na publicação. Se tiver mais alguma pergunta, vocês deixem, me mandem no Stories aqui no direct, ou deixem comentário na publicação assim que o vídeo for pro IGTV. Tá bom, meninas? Então, eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas aí de todo mundo que deixou. E eu não tenho certeza se amanhã vai dar para mim fazer uma live, mas se eu fizer, eu vou avisar na minha lista VIP no WhatsApp. Se você não faz parte da minha lista VIP, me manda mensagem aqui no direct com o seu WhatsApp que eu vou salvar para você fazer parte e ser notificada toda vez que tiver novidade, que tiver live aqui no Instagram, que tiver live no YouTube, que tiver tutorial, molde gratuito, molde ou cursos ou projetos que eu vou vender, tá bom? Sem dúvidas, você esclareceu muito bem. Obrigada, tá bom. Live muito esclarecedora. Então tá bom, meninas. Obrigada a todos vocês que participaram. Um beijão. E até a nossa próxima live, que eu vou avisar aqui no Stories do Instagram e é compartilhado no Stories do Facebook também. E lá na lista VIP no WhatsApp, ok? Beijo pra vocês e fiquem com Deus.